Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Temos muitos assuntos a conversar aqui, né? Primeiramente, agradecer a todos aí por terem dado aquela moral ontem lá no SBT, foi fantástico a minha participação lá, gostei muito, né? Agradecer a todos pelo carinho, né? Por terem me acompanhado e foi muito gratificante para mim, tá bom? Então, nação, os assuntos desse início de tarde, né? O narrador João Guilherme falou sobre barração para Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Saiba tudo aqui no canal Deco SRN. Falaremos também sobre o goleiro Hugo Souza, né? O Rizek fez uma meia-culpa, o qual ele, no início da trajetória do Hugo no Flamengo, elogiou bastante, falou que ele estava preparado, enfim, e hoje se arrepende. Uma outra situação que vamos comentar aqui, importantíssima, é que o jogador Talisca está no Rio de Janeiro. E dizem que o empresário dele quer colocá-lo no futebol brasileiro. Será que ele está aqui no Rio de Janeiro para negociar com o Flamengo? Falaremos sobre isso e muito mais aqui no canal Deco SRN. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação, que é muito importante para o crescimento do canal. Lembrando a vocês que na descrição do vídeo tem um telefone aí, tá? Para que você possa receber todos os links Deco SRN, para que você tenha as informações rapidamente. Então, nação, tem muito número chegando aí, muito obrigado aí, vem crescendo cada vez mais e vamos com tudo aí, tá bom? Então, nação rubro-negra, vamos começar aí o nosso assunto, o primeiro assunto da tarde, né, da questão do que foi apresentado ontem pelo time do Flamengo no empate de 2-2 com o União La Calera, né? O Flamengo que começou mal a partida, parecendo desinteressado, desconcentrado e tomou 2 gols logo no início. Depois, no próximo vídeo, falarei sobre a participação do Bruno Viana na partida de ontem. Catastrófica a partida dele. A gente falará bastante sobre essa questão do zagueiro, né? Fiquei bem chateado com o descaso, na minha visão, no primeiro gol do La Calera, tá? Mas o foco agora é falar sobre 2 jogadores, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. O narrador João Guilherme disse que está mais do que na hora dos dois sentarem um pouco no banco para refletirem, porque não vivem uma boa fase, tá? E ele fala sobre a questão do Pedro e do Vitinho estarem voando, e realmente estão, e continuarem no banco de reservas. Para ele tem que haver uma meritocracia. Eu concordo e assino embaixo no que o João Guilherme falou, né? Tem que haver uma meritocracia realmente. A questão é, Bruno Henrique é muito importante, o que está fazendo com que o jogador tenha, né, diminuído, né, a sua produção dentro de campo? Para mim, a questão dele estar ali o tempo inteiro, né, no corredor do lado esquerdo. A gente vê o Bruno Henrique jogando parecido como jogava com o Domenech, e isso prejudica demais o futebol do nosso atacante. Eu acho que o Rogério Ceni tem que achar uma outra fórmula, na minha visão, que o Flamengo já havia feito, até com o Rogério Ceni há pouco tempo atrás, a movimentação constante dos atacantes, principalmente a mudança de posicionamento, às vezes, do Arrascaeta com o Bruno Henrique. Ele colocou o Arrascaeta para jogar mais por dentro e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, e não há essa movimentação entre os dois. Isso tem que mudar. Com isso, a produção do Bruno Henrique cai demais. Por quê? Ele fica preso do lado esquerdo e o time adversário tem facilidade para montar um esquema defensivo para marcá-lo, né? Só colocar um jogador para marcá-lo e outro na sobra. Mata o Bruno Henrique nessa questão. Então, na minha visão, o Rogério Ceni precisa consertar essa situação do Bruno Henrique. Sobre o Everton Ribeiro, ele realmente está muito mal tecnicamente. Foi bem contra a LDU, mas caiu novamente de produção na partida de ontem contra o La Calera. Ficou os 90 minutos em campo, um erro do Rogério Ceni, né? O Rogério que foi bem em todas as substituições, na minha visão. Eu acho correto ele ter tirado o João Gomes, não foi pelo cartão amarelo, e sim porque o Flamengo precisaria virar a partida. E aí ele colocou o time mais à frente, então não tenho como reclamar do Rogério Ceni nessa situação, mas tenho como pontuar
né, a questão do Vitinho não ter entrado na partida. O Vitinho que vem jogando bem todas as últimas partidas, vem mostrando mais disposição. O Flamengo precisando de um fator novo, um jogador que tem uma boa finalização, como é o caso do Vitinho. E o Rogério Ceni não o colocou, inexplicavelmente, né? Manteve o Everton Ribeiro sem produzir nada ofensivamente, porque o time do La Calera só fez 3 finalizações durante toda a partida. Isso no início da partida, depois não atacou mais o Flamengo, jogou com os 11 jogadores atrás da linha do meio de campo. Então, inexplicável a não colocação do Vitinho no lugar do Everton Ribeiro, e isso a torcida do Flamengo fica irada, porque realmente ele não vem produzindo. A gente fala muito dele, da questão tática, da questão de ajudar o Isla na marcação, mas naquele momento não havia necessidade, porque o time chileno não atacava o Flamengo. Então, eu elogiei a postura do Rogério, que ele tira o volante e coloca um atacante de área, puxa mais ainda o time do La Calera para o seu próprio campo, mas em contrapartida eu também tenho que, né, criticar essa questão de não ter colocado o Vitinho para jogar, principalmente aproveitando a fase do Vitinho, jogador que chuta bem de média a longa distância, jogador que dá assistência, jogador que está jogando com vontade, que quer representar o Clube de Regatas do Flamengo da melhor maneira possível. Então, ali, para mim, foi o maior erro do Rogério Ceni na partida, acho que o único erro, apesar que eu teria tirado o Bruno Viana disso aí, eu vou comentar no próximo vídeo. Logo naquela falha absurda dele, ele conseguiu errar 3 vezes no mesmo lance. Então, ali, eu já teria tirado ele, feito aquela substituição que foi ótima, tá? Cabe um elogio ao Rogério Ceni aqui, ter tirado o Bruno Viana, trazido o Felipe Luiz para jogar como quarto zagueiro e colocado o Ramon. Ah, que o Felipe Luiz é baixo. Cara, e daí que o Felipe Luiz é baixo? O time do La Calera praticamente não teve jogadas a fazer. Então havia a possibilidade de, desde o início do primeiro tempo, devido a todas as besteiras que o Bruno Viana fez na partida, no segundo tempo, quando o Flamengo havia acabado de empatar o jogo, ele quase fez uma terceira besteira, né? Quase entregou novamente dentro da pequena área, poderia ter entregue a vitória ao time do La Calera, seria uma catástrofe para o Flamengo, né? Mas graças a Deus, depois daquele erro, acho que deu o Rogério acordou para a vida, e aí depois daquele lance, o Rogério tira o Bruno Viana e faz a modificação, e o time melhora mais ainda. O Ramon entrou bem na partida, e esperamos que ele seja mais uma opção, né, para o nosso treinador, tá? Então, na opinião do João Guilherme, Everton Ribeiro e Bruno Henrique deveriam ser barrados para acordar um pouco para a vida, né? E entrariam Pedro e Vitinho. Então eu queria saber de vocês concordam com a opinião do João Guilherme? Eu ainda acho que o problema do Bruno Henrique é o posicionamento dele. Lógico que tecnicamente ele caiu, mas é um jogador importantíssimo. Já o Everton Ribeiro, que eu estava tendo mais paciência devido à questão, né, de ajudar bastante, aí você tem que sacrificar o Vitinho para tentar também ajudar na marcação. E outra situação, né? Se o Isla está dando problema também, que teste o Mateuzinho naquela função. Lembrando a vocês que dia 1º de junho, Rodinei estará de volta ao Flamengo, e muito provavelmente com essa fase do Isla, pode ser que até que o Rodinei vire titular da posição. Tá bom, nação? Então a questão Bruno Henrique e Everton Ribeiro, neste momento, é essa. Vamos falar rapidamente sobre a questão do que o André Rizek falou. O André Rizek falando do Hugo Souza, né? Elogiando no início da carreira dele no profissional, né? Depois daquela partida do Palmeiras, depois do ano que ele havia feito jogos contra o Atlético Paranaense. Hoje ele faz meia-culpa, falando que realmente o Hugo Souza não está preparado, né? E ontem, depois da partida do Gabriel Batista, né? Vou falar para vocês, realmente ele foi bem, apesar de não achá-lo esse goleiro todo, mas ele mostrou uma segurança, mostrou uma tranquilidade, é isso que me chamou a atenção, né? Não ficou nervoso, saiu muito bem com os pés, né? Dando opções pelos lados de campo, né? E embaixo dos paus também foi bem, cara. Defendeu o quanto pôde, aquele primeiro gol fez até um milagre, depois o Bruno Viana perde novamente a bola, e o Gabriel Batista foi muito bem, a gente tem que exaltar isso, e hoje, né, devido à meritocracia, é o reserva imediato do Diego Alves, tá? Com isso, Hugo Souza acaba sendo a terceira opção do gol do Flamengo, tá bom?
E uma última informação aqui para vocês sobre a questão do Anderson Talisca, jogador de 27 anos que joga na China. Seu empresário é o Carlos Leite. Lembrando a vocês que o Carlos Leite é amicíssimo do Marcos Braz. Isso poderia facilitar uma negociação do Flamengo com esse jogador, que é um baita no jogador, gosto muito dele, era camisa 10 no Bahia, um jogador alto, jogador de armação, poderia facilmente fazer as funções ou do Everton Ribeiro ou então do Arrascaeta, tá? O Carlos Leite está procurando um clube aqui no futebol brasileiro, quem sabe pode ser o Flamengo. A grande questão que pega é o salário do jogador, que é altíssimo. É aquilo que eu falei em outros vídeos. Não só o Anderson Talisca, como o Renato Augusto, como outros jogadores, né? Oscar, Roger Guedes, enfim, esses jogadores recebem demais na China. Então hoje, para um clube brasileiro pagar o que esses caras ganham, é impossível. Então, para eles virem para o Brasil, teria que haver uma drástica diminuição de salário, né? Então, a aguardar. O que deixou a torcida do Flamengo com uma pulga atrás da orelha é que o Anderson Talisca, nas suas redes sociais, colocou há poucos dias atrás que estava no Rio de Janeiro, passando pela Rocinha. Lembrando que para você passar pela Rocinha, você pode chegar à Gávea, ou você pode estar saindo da Gávea, né? Quem sabe isso pode acontecer, quem sabe já há uma conversa entre Flamengo e Carlos Leite para uma possível negociação com o Anderson Talisca. Eu, na minha modesta opinião, acho que seria um baita de um reforço. Tá bom, nação? Então mais tarde faremos mais um vídeo gravado. Conto aí com a audiência de todos vocês. Falarei já estou de antemão falando sobre o Bruno Viana, a questão defensiva, o que melhorar. Conto aí com a audiência de vocês. Deverei soltar esse vídeo mais ou menos por volta de 5, 5 e meia. Então conto aí com a audiência de vocês. Não esqueçam aqui de cadastrar o telefone no número que está na descrição, deixar o seu like e se inscrever no canal Deco SRN. Falou, gente? Então fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até mais tarde. Fui. Valeu, nação.